Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente para mais uma aula de língua portuguesa. No nosso encontro de hoje nós iremos tratar a respeito dos aspectos gramaticais direcionados para os pronomes possessivos, tá bom? Então eu peço que vocês abram o livro nesse momento para que a gente possa entender, possamos também fazer a leitura de um texto que vai nos auxiliar na compreensão do assunto, ok? Combinado? Então vamos agora. Então, gente, especificamente nós estamos na página 50 do nosso livro. Eu vou começar com a leitura de um texto, de uma crônica, e aí logo após nós iremos para as explicações a respeito dos pronomes possessivos. Então a crônica nos diz o seguinte: maneira de amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhes confiava um gerânio. O girassol ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são muito orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto de que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você tratava mal, agora está arrependido? Não respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Então, eu queria que você agora olhasse para a página seguinte, certo? A página 51, para analisarmos as explicações. Veja só, eu gostaria que você olhasse para esse trecho. Olha, é a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava, né? Então você pode ver que isso aqui é o girassol que está expressando, né? A fala dele, né? Explica por que tratava mal o jardineiro. Era a maneira dele, né? Era como ele sabia amar. Nesse caso, para o girassol, aquela era a sua maneira de amar. Essa sua maneira está se referindo à maneira, logicamente, do girassol, certo? A forma como ele traduzia a sua forma, sua expressão de amor. Pronomes possessivos indicam que algo, pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser também um animal, mantém uma relação de pertencimento. Olha, possessivo, relação de posse, tá certo? Pertencimento ou posse com outro. Que outro pode ser uma referência a uma coisa, a uma pessoa, ou também a um animal. Observe esses exemplos. Esta carteira é minha. Veja que ideia de pertencimento, que ideia de posse é transmitido pelo minha, né? Então, no caso, minha é o possuidor, que é justamente a primeira pessoa do singular, tá bom? Aquela ideia foi dela. Veja, aquela ideia pertence a ela.
o dela é justamente o possuidor que está na terceira pessoa do singular. Os pronomes possessivos eles são determinados para cada pessoa gramatical pela relação entre possuidor e coisa possuída. Veja, aqui nós temos um quadro apresentando as pessoas primeira, segunda e terceira pessoa do singular e também a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então vamos analisar quais são, de acordo com cada pessoa, tanto do singular quanto do plural, quais são os pronomes possessivos para cada pessoa. Para a primeira pessoa do singular, meu, meus, minha, minhas. Para a segunda, teu, teus, tua, tuas. E para a terceira, seu, seus, suas, suas. Já para o plural, nós vamos ter o seguinte: para a primeira pessoa, nosso, nossos, nossa, nossas. Para a segunda, vosso, vossos, vossa, vossas. E para a terceira pessoa, seu, seus, sua e suas. Tá certo? Então, esses são os pronomes possessivos que nós temos na língua portuguesa. É muito importante você colocar aí no seu livro, estudar aqui nesse quadro, para você tentar memorizá-los, tá bom? Vamos aqui para mais algumas informações. Normalmente, seu e sua são utilizados no português falado para se referir a algo que pertence à pessoa a quem se dirige em um diálogo, substituindo assim o uso do teu e tua, tá? Em alguns casos, o uso desses pronomes pode causar ambiguidade, que a gente já trabalhou em nossas aulas, que é justamente a questão do duplo sentido. Para que isso seja evitado, pode-se usar os pronomes dele e dela. Veja aqui o exemplo. Ó. Camila entregou a Bruno seu caderno. Veja, quando a gente observa esse seu, eu fico na dúvida para saber se o caderno era de Camila ou se o caderno é de Bruno. Tá? Então a gente fica com essa dúvida. Né? Então, se a gente conseguisse mudar e colocar assim, veja, Camila entregou a Bruno o caderno dela. E agora, de quem é esse caderno? É claro que é de Camila, não é verdade? Ou então, se a gente fizesse o seguinte, se a gente quisesse dar outro sentido, Camila entregou a Bruno o caderno dele. De quem é o caderno? É lógico que é de Bruno, né? Então, a gente iria desfazer justamente essa questão da ambiguidade do duplo sentido. Além de o pronome possessivo concordar com a pessoa gramatical, ele concorda em gênero e número com o objeto possuído. Veja aqui, Camila emprestou para um colega o seu caderno. Olha, seu, singular, porque caderno está no singular. E as suas anotações. Por que que suas está no plural? Porque está concordando com as anotações. Então, tanto eles concordam em gênero, olha, masculino, masculino, feminino, feminino, quanto singular, singular, plural, plural, tá? E em alguns casos o pronome possessivo seu é utilizado como sinônimo de senhor. Veja aqui, ó. Seu José está com dor nas costas. Foi por isso que ele não veio. Olha, seu, aqui a ideia é do senhor, senhor José, tá certo? Então pode ser usado e a estrutura frasal fica correta você fazendo esse uso, tá? Vire a página, por favor. E você lá no início tem o seguinte, olha, além da ideia de posse e de pertencimento, os pronomes possessivos também podem expressar ideias afetivas. Olha, meu amor é o mais lindo de todos, de todo esse mundo. Veja, meu amor, ideia de afetividade, gostar, tá certo? Então aqui a gente vê a presença do meu, apresentando logicamente a ideia de posse, de pertencimento. Não vamos dizer assim de posse, mas de pertencer, de ser seu, não é verdade? E também apresentando a ideia de afetividade. Quando os pronomes possessivos são usados com os pronomes de tratamento, eles devem ser flexionados na terceira pessoa. Veja, Vossa Alteza deseja tomar seu chá agora. Veja, aqui eu tenho um pronome de tratamento, Vossa Alteza. Então, automaticamente eu devo flexionar o meu pronome demonstrativo, o meu pronome possessivo na terceira pessoa, seu chá, tá certo? Para isso você pode retomar para aquela tabelinha que a gente viu agora há pouco, terceira pessoa do singular, e ver a retomada, tá certo? E quando o possessivo é acompanhado de mais de um substantivo, este deve concordar com o mais próximo. Veja,
Não se esqueçam de guardar seus livros e anotações. Veja que seus, que é o pronome aqui, tá? Possessivo, ele está fazendo uma referência, uma concordância com o elemento mais próximo, que são os livros, seus livros. E veja que o elemento secundário, que no caso é anotações, ele não fez a concordância com elas, com as anotações, tá bom? Então, quando acontecer isso, mais de um substantivo, como a gente tem aqui nessa frase, você deve fazer a concordância com o elemento mais próximo, com o substantivo mais próximo, ok? Tudo bem? Claro? Até agora? Vocês deverão, nesse momento, fazer uma leitura novamente a respeito de tudo isso que eu acabei de explicar. E assim que você terminar, você irá responder ao exercício da página 52, tá bom? Então é isso, pessoal.